Bíblia de Estudo NVT da editora Mundo Cristão. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, do versículo 13 ao 16. As boas ações dos discípulos exercerão profundo impacto sobre o mundo ao redor, para a glória de Deus. Daí o apelo de Jesus: não façam nada que possam pôr em risco esse impacto positivo. Estudo do capítulo 5, versículo 14. Luz do mundo, cidade construída no alto de um monte. O cativante modo de vida dos discípulos atrairá outras pessoas a viver de modo semelhante, o que resultará em glória a Deus. Ver Isaías capítulo 2, do versículo 2 ao 5, capítulo 42, versículo 6, capítulo 49, versículo 6, capítulo 51, versículo 4, capítulo 56, do versículo 6 ao 8, capítulo 60, do versículo 1 ao 3 e Filipenses capítulo 2, versículo 15. Bíblia de Estudo Thomas Nelson, da editora Thomas Nelson, versão NVI. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Vamos para o estudo? Estudo capítulo 5, versículo 14. Luz ilumina o caminho de alguém. Bíblia de Estudo NAA, da editora SBB, versão NAA. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Vamos para o estudo? Mateus capítulo 5, versículo 14. Luz do mundo. Os discípulos de Jesus têm a vida no reino dentro de si como um testemunho vivo àqueles que estão no mundo e ainda não têm a luz. Bíblia de Estudo da Fé Reformada, da editora Fiel, versão Ara. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Vamos para o estudo? Mateus capítulo 5, versículo 14. Em Isaías, no capítulo 60, do versículo 1 ao 3, Deus prometeu que a luz de sua glória em Israel atrairia todas as nações. Jesus é a luz do mundo. João capítulo 1, versículo 9, capítulo 8, versículo 12. E sua luz agora brilha por meio de sua igreja, em 1 João capítulo 1, do versículo 8 ao 10. Bíblia de Estudo King James 1611, com estudos Holman, da editora BV Books. Mateus capítulo 5, versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Vamos para o estudo? Mateus capítulo 5, do versículo 14 ao 16. Vós sois a luz do mundo. É uma alusão a Isaías capítulo 9, do versículo 1 ao 2, versículo 42, 6, 49, 6. Textos que descrevem o ministério do Messias, servo do Senhor. Isso indica que os discípulos de Jesus devem ser extensões de seu ministério, levando a salvação aos confins da terra. Tal ministério é intrínseco ao verdadeiro discipulado. Um discípulo não deveria ocultar sua justiça ou a mensagem do Evangelho, assim como uma cidade brilhante não apagaria sua luz à noite. A referência da luz a todos combina com a referência ao mundo para mostrar que o ministério pretende alcançar todos os povos. Isso antecipa a grande comissão de Mateus, capítulo 28, do versículo 18 ao 20. As palavras de Jesus deixam claro que o discípulo não é o último autor de suas boas obras. Se o discípulo fosse o autor de suas boas obras, ele merecidamente receberia o louvor. Contudo, Jesus ensinou que somente o Pai que está nos céus deve ser glorificado por causa de boas obras em um discípulo, pois ele é a verdadeira fonte de tais obras. Ver nota do versículo 6. Isso não deve ser esquecido. A justiça exigida pelo Sermão do Monte é um dom divino que Deus concede aos seus seguidores.